Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. Ideológico é sempre o outro. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre essa questão do esquerdista dizer que quem é o ideológico, quem é que fica politizando tudo, quem é o demagogo, é sempre o pessoal da direita. Porque eles falam, o esquerdista, em primeiro lugar, o esquerdista nunca diz que ele é o esquerdista, ele diz que é uma pessoa preocupada com as políticas públicas. É saúde, educação, segurança, meio ambiente, enfim. E ele diz que o conservador, o pessoal da direita, não se preocupa com isso, não se preocupa com as políticas públicas, mas se preocupa em fiscalizar o rabo alheio. Já falei isso no episódio 15. Bem, então, o esquerdista, por que ele fala que sempre o pessoal da direita é o ideológico? Porque o esquerdista, ele é o ideológico e para ele tudo é ideologia. Para ele tudo, essa questão, por exemplo, do pessoal da direita falar em Deus, em pátria, em família, para ele isso aí é ideológico. É claro que isso pode ser usado para fins ideológicos, a questão da religião, a questão do patriotismo, a questão aí de família, pode ser usado para fins ideológicos. Inclusive, a esquerda usa muito essa questão, principalmente da religião. Temos aí o exemplo da teologia da libertação, que eu falo aí no episódio do petismo cultural, que é justamente graças aí à Igreja Católica, infelizmente, essa ala comunista da Igreja Católica, o PT ganhou força aqui no Brasil e também em outros lugares da América Latina. Aí por isso que o Foro de São Paulo usou a teologia da libertação para ganhar força aqui na América Latina. E também a questão do patriotismo, na verdade nacionalismo. O esquerdista usa muito essa questão, pode usar a questão do nacionalismo, essa coisa da soberania nacional para fins ideológicos. Mas o esquerdista diz sempre que é por uma grande causa, uma causa que vai mudar o mundo, não sei o que, porque ele acredita no mundo perfeito, né? Mas quando eles veem uma pessoa comum, que de fato uma pessoa, o que chamam aí da família tradicional, né? Que é família, né? Que é homem, mulher e filhos. Essa é chamada aí família tradicional hoje em dia, né? Quando eles veem uma pessoa assim, que ela nem sabe o que é esquerda e direita, não sabe nada assim da questão da política, e a pessoa que acredita no país mesmo, que ama o país, ela é taxada de ideológica, porque na mente do esquerdista, como falei, tudo é ideologia, tudo tem método. E quando vem políticos falando esse tipo assim falando para esse tipo de pessoa, ele fala que tudo ali faz parte de um populismo, eles chamam, né, de populismo nacionalista, nacional populismo, coisa assim. Porque é o seguinte, tem vários países, principalmente atualmente, que a direita está ganhando força, principalmente em países como os Estados Unidos, aqui no Brasil, aí lá na Polônia, lá na Hungria, porque são países católicos, e são países que não permitem imigrantes islâmicos. É por isso que eles são taxados, países, né, Polônia, Hungria, principalmente, os seus líderes e o país são taxados aí de extremistas de direita e xenofóbicos, enfim, vários rótulos, né? Na verdade, são países que são extremamente católicos e são países que estão aí querendo defender sua soberania nacional. E eles acham isso, como falei, o pessoal da imprensa, o pessoal da esquerda, eles acham que essa questão de defender o cristianismo, defender o Ocidente, né, falar de Deus, essa coisa, eles acham que é ideológico. Principalmente na questão ali da escola. Quando eles falam dessa questão de escola sem partido, escola sem ideologia, não sei o quê, o esquerdista
obviamente ele vai falar que vai negar tudo, que ele faz ali a cabeça das pessoas, colocando só ideologias de esquerda ali na mente dos alunos. Ele vai negar isso tudo, claro. E ele já usa de malabarismo retórico para dizer que simplesmente o professor que puxa um Pai Nosso em sala de aula, ele vai dizer que isso é proselitismo religioso. Portanto, isso é ideológico. Olha que loucura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí fala, respeita o Estado laico, não sei o que. A pessoa quer impor sua religião. Acho que eu também assim, sou contra as pessoas assim, imporem religião, né? Seja lá qual for. Mas assim, simplesmente puxar o Pai Nosso é coisa ideológica, enfim. É porque o esquerdista ele não vê assim a realidade. Para ele é aquela coisa. Para ele a realidade é tudo o que ele acredita e tudo que tá na mídia, porque a mídia é totalmente tomada pela esquerda. Então tudo aquilo ali é a realidade. Quando ele vai para a realidade de fato, ele pensa que, sei lá, alguém, alguma força maligna distorceu a realidade dele. Não, eu tô falando sério. No último episódio eu falei sobre essa cultura de ódio a Jair Bolsonaro. E quando você vê essa questão de toda essa demagogia que é feita contra ele, essa questão de Amazônia, por exemplo, fala, a Amazônia tá pegando fogo porque cortou uma mata de ONG. É claro, pra gente aqui vai falar, não, o Bolsonaro, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, estão cortando uma mata de ONG. Para o esquerdista, ele vai dizer, estão acabando com a preservação da Amazônia. Para fins ideológicos. Porque para eles a direita ideologicamente quer acabar com o meio ambiente. Porque o direitista ele não se preocupa com políticas públicas. É isso, essa questão aí demagógica. Também falei essa questão de demagogia no episódio 11. Então é isso que eles falam. Falando do Bolsonaro aqui, eles sempre falam, né, que é um governo ideológico, é o governo mais ideológico que já houve. Porque, principalmente, eles se implicam muito, que a gente implica com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Porque ele sempre fala em salvação do Ocidente, sempre fala em Deus. E aí ficam zombando dele, falando que ele é ele se acha o Cavaleiro Templário. Não sei o que, pô. E fica falando esse negócio aí de salvação do Ocidente, falando de Deus. Cadê o Estado laico, essas coisas. E é assim... E também implicam muito com... Implicavam antes com o ministro, o ex-ministro, né, o Ricardo Vélez Rodrigues, e agora implicam com Abraham Weintraub, né, na questão aí do MEC. Né? Aí ficam falando, né, eles querem impor a ideologia aí deles, não sei o que, impor... Aí chamam aí de obscurantistas. Aí também falam da Damares Alves, do Ministério dos Direitos Humanos, da família e da mulher. Porque é um ministério ali voltado pro pessoal da lacração. E como não é nenhuma lacradora que tá lá, logo eles pegam no pé dela, a chamando de fundamentalista religiosa. Inclusive, o pessoal da direita, tem uma gente da direita, principalmente aí aqueles que se dizem liberais, ficaram com o pé atrás aí da Damares, achando que ela é realmente uma fundamentalista religiosa. E eles usam, né, o esquerdista usa sempre essa coisa, né? O fundamentalismo. Temos que combater o fundamentalismo religioso, a intolerância religiosa, aí as ideologias. Mas na verdade ele só tem um alvo: os conservadores. E esse fundamentalismo religioso que ele fala, a intolerância religiosa, é sempre contra os cristãos. Porque eles acham que só quem pratica essa intolerância religiosa são os cristãos, principalmente os protestantes, em relação, na verdade, contra as religiões de matriz africana, afro-brasileiras.
Aí pronto, aí esse aí temos que combater a intolerância religiosa. Então você que tá aí quer puxar um Pai Nosso, você não pode, porque você está ofendendo a religião de matriz africana. É assim a situação. Eles acham que simplesmente puxar um Pai Nosso é proselitismo religioso, seja, eu falei, na escola, seja na política. Aí pronto, aí isso é o suprassumo aí da intolerância, é o suprassumo do proselitismo religioso. E eles acham, porque assim, aquele pessoal lá da Leblonsfera, aquele pessoal de DCE, eles acham que o mundo é aquilo lá. Acho que o mundo, assim, que o mundo é aquela realidade que foi montada na cabeça dele, que o mundo ele tem que se adequar às ideias dele. E aí eles implicam tanto com as chamadas tias do Zap, né? Então, aquelas senhoras que ficam lá no WhatsApp, por isso que eles ficam com essa coisa de não, Bolsonaro na época de campanha usava uma rede de fake news pra aí falar mal do PT pelo WhatsApp. Na verdade, ele tá querendo. Ele fica nessa coisa, as tias do Zap, né? As tias do WhatsApp lá. Porque o esquerdista ele odeia o povo brasileiro comum. Ele pensa que o povo brasileiro comum ele tá sendo intoxicado por ideologia, uma ideologia conservadora. E lembrando que ideologia e conservadorismo são coisas completamente antagônicas. E por isso que, aliás, a Márcia Tiburi meio que ela conceitua, o fascista para ela como se fosse esse tipo de pessoa, uma pessoa ignorante, uma pessoa assim, religiosa, uma pessoa que se diz aí patriótica. Esse, digamos assim, é o estereótipo do fascista para a Márcia Tiburi. Eu também falo isso lá no episódio 14. Então o esquerdista, ele sempre enxerga ali o direitista como se ele fosse o ideológico. É como se a direita quisesse impor uma ideologia, sendo que é o seguinte, falando aqui do Brasil, no Brasil assim, atualmente, só tem esquerda. A direita está ressurgindo agora, a partir de 2013. Enquanto a esquerda, na questão política, na questão cultural, dominou tudo, principalmente vindo ali do regime militar. Porque o essencial pro esquerdista é que não haja direita. Por isso que eles ficam falando, temos que combater as ideologias, temos que combater os extremismos, mas sempre voltando os canhões pro pessoal da direita. Não pode haver direita conservadora, quero dizer. Só pode haver esquerda comunista, esquerda progressista, esquerda social-democrata, ou até ali a direita liberal. Agora, a direita conservadora não pode ter. Por isso que falam que o pessoal da imprensa fala tanto, o Bolsonaro é um presidente ideológico, e fala que não pode fazer acordo com países com viés ideológico, mas ele faz. Ele sempre fala com governantes de direita. No governo dele só aceita gente, só pode ser gente aluno do Olavo de Carvalho, não pode ser gente de outros partidos, sendo que eu me assustei lá com um dado lá, falando que tem militares no governo que são filiados ao PT. Olha isso. E tem gente nos ministérios filiados a partido de esquerda, ministérios de Bolsonaro. Olha isso. Depois eu falo que o governo só não aceita quem pensa diferente. Pô, mas tem várias gente filiados a partido de esquerda. Mas enfim, é tudo isso para dizer que o esquerdista, ele não é o ideológico. Ele é que pensa no bem do planeta, no bem das políticas públicas. Enquanto isso, eles falam que a direita que é ideológica, a direita que faz proselitismo político, religioso, para tudo.
Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.